Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos abordar a lição de número 11. A lição de número 11 tem por título O Pai e o Espírito Santo. Texto áureo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 14. Cooperando com este versículo de Romanos 8,14, tem também lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1 e versículo 12, que vai dizer o seguinte: Os que creem em Cristo recebem o direito de serem feitos filhos de Deus. Vou repetir. Os que creem em Cristo recebem o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, automaticamente, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só que coisa interessante. A verdade prática vai dizer o seguinte: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Coisa maravilhosa essa lição. Como eu comento só o ponto preciso, nós vamos ler agora a introdução que vai dizer o seguinte: a ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo da condenação à comunhão e da carne à glória eterna. Nessa lição, veremos como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Eu gostaria de ler um versículo que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 34. Eu estou aqui com a minha Bíblia Sagrada. Você também pode pegar a sua. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 34, que vai dizer o seguinte: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo, ou, aqui a minha Bíblia fala servo, mas tem outras Bíblias que tem a tradução que é escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Automaticamente não é filho de Deus. São filhos de Deus aqueles que obedecem à palavra de Deus, aqueles que guardam os seus mandamentos. E principalmente, como está aqui na lição, o texto de ouro diz, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Eu não estou dizendo que você não peca, eu não peco. Não, não é isso. Mas o pecado contumaz, aquele que vive pecando, sabe que está pecando e continua a pecar, mesmo sabendo, esse sim, é escravo do pecado. Glória a Deus. Aqui, tópico 1, ponto preciso do subtópico 2 vai dizer o seguinte: o Espírito opera a adoção e confirma anteriormente essa verdade, dando testemunho direto ao coração do crente. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Vamos ler? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 22, que vai dizer o seguinte: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Jesus nos selou através do Espírito Santo e nos deu esse direito de sermos também filhos de Deus. Nós vemos que na velha aliança, esse trâmite, né, por que não se dizer, a pessoa era pego como escravo, exatamente, escravo. Naquela época podia ter escravos. E para aqueles que adquiriam uma posição melhor na casa daquele senhor, ele pegava aquele escravo não mais como escravo, mas como servo. Exatamente. Só que depois, esse servo, ele via que era uma pessoa muito hábil, muito boa, e poderia até ser chamado de amigo. Então, ele deixava de ser servo, ele passava a ser amigo daquele senhor. E depois desse
ato de ser amigo, ele deixava também de ser amigo porque ele já adquiria muito respeito, né? Entrava e saía sem autorização, o Senhor dava esse direito àquele amigo, que anteriormente era escravo, que anteriormente era servo, e ele passava a ser filho. Que coisa maravilhosa. E como filho, ele tinha totalmente os direitos de tudo que que os outros filhos usufruíam, ele também tinha. Que coisa maravilhosa, né? O Senhor Jesus, ele fez isso conosco. Nós éramos anteriormente escravo, como a Bíblia fala. Aquele que comete pecado, o pecado contumaz, sabe que está pecando e continua pecando, é escravo do pecado. Mas ele pode ser chamado filhos de Deus. Deus nos comprou com um penhor muito caro. E este preço na qual ele pagou nada mais foi do que o seu próprio sangue. Moeda, cara. Não tem moeda, não tem joia, não tem rubi nesse mundo que qualifica o preço do sangue do Filho de Deus. Mas você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, e por sinal, ainda continua pecando, sabe que está pecando e continuará a pecar, pare exatamente agora. Pare de pecar. Aceita Jesus Cristo e passa a ser nova criatura, e passa a ser filho, e passa a ser filha de Deus, em nome de Jesus. Aqui, segundo tópico, ponto preciso do tópico 1 vai dizer o seguinte: o verbo guiados, estará no grego, agontai, agontai, está no tempo presente, passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito como alguém que é levado pela mão. Primeira João, capítulo 2, e versículo 27. Você já viu que você só pega na mão, né, para passar por um lugar perigoso ou passar protegendo aquele que você está na mão pegado, aquele que você tem em íntima, é, por que não se dizer íntima relação? Só aquele que você tem algo ou afeto amoroso muito forte, por exemplo, um pai e um filho, né, um tio e um sobrinho, um vô e um neto. Aí você pega, né, na mão e atravessa, por exemplo, uma faixa de pedestre, atravessa um lugar perigoso, um penhasco que você está vendo ali, que aquele ser que você precisa pegar na mão corre risco de cair, né? Então você pega na mão só daqueles que você tem uma relação íntima. Muito bem. Aqui a lição nos diz que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito, como também como alguém que é levado pela mão. Você viu? Que cuidado que Deus tem pelas nossas vidas. Coisa maravilhosa é o cuidado de Deus pela nossa vida. Aqui o tópico 2 ainda, subtópico 2, vai dizer o seguinte: devemos andar em espírito, Gálatas 5,16. Despir-se do velho homem, Efésios 4,22. Crucificar a carne e nos santificar diariamente. A ação do Espírito não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Vou ler o último parágrafo aqui, que é muito importante. A ação do Espírito não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Meu amigo, não é de se assustar algo que eu vou lhe dizer agora. O erro maior que nós temos aqui a cometer é o pecado. O maior erro que o ser humano pode cometer na vida é o pecado. Não, não é ficar rico. Não é ficar pobre. Não é um rico se tornar pobre e um pobre se tornar rico. Não, não. Não é essas coisas. Erros bons e erros ruins. Não, não é você ganhar na Mega Sena um dia, né? Que para quem joga, eu não jogo. Crente, eu penso que não deve jogar. Ganhar na Mega Sena um dia, ficar bilionário e daqui a pouco cometer um erro e ficar muito pobre. Isso não é o maior erro. O maior erro da humanidade chama pecado. E o maior mal da humanidade é pecado. E o que leva à perdição o homem e a mulher é o pecado. E o que vai jogar o ser humano, isso é Deus, Jesus que vai fazer, porque ele recebeu esse direito de julgar. Ele vai ter o direito de julgar. E ele vai condenar realmente a sentença à perdição eterna ou à vida eterna juntamente com Deus. E o maior mal é o pecado. Ele vai jogar a condenação eterna por causa do
Pecado. É o pecado, meu amigo. Coisa terrível o pecado. Não vive pecando. Esse é o meu conselho. Não vive pecando. Mas se pecar, meu amigo, pode ter certeza, você tem um defensor junto ao Pai que vai interceder pela sua vida. Esse é Jesus Cristo. Mas não vive pecando. Se esforça para não pecar. Tem pessoas que pecam. É igual eu falei, o pecado contumaz, sabe que está pecando e continuará a pecar. Não. Isso aí eu acredito que seja uma ignorância muito forte de um ser humano. Por quê? Porque isso vai lhe custar muito caro, vai lhe custar a salvação eterna. Glória a Deus. O terceiro tópico vai dizer o seguinte. Terceiro tópico e o primeiro subtópico vai dizer o seguinte. A doutrina da herança é inseparável da adoção. Paulo apresenta um dos benefícios da filiação. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus. Romanos 8:17a. O termo herdeiro vem do grego kleronomos. É utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do pai. Essa herança não é mérito, mas é recebida por adoção graciosa. É uma obra trinitária perfeita. O pai planeja e garante a herança. O filho conquista na cruz e o espírito é a garantia dessa herança. Garante essa herança. Coisa maravilhosa, né? O pai planeja, o filho conquista na cruz e o espírito garante essa conquista para todos aqueles que são guiados por Deus, que são guiados pelo Espírito Santo. Coisa maravilhosa. Você viu? Não precisa eu nem explicar, que está bem explicado aqui, por sinal. Eu li o terceiro tópico e o primeiro subtópico. Muito bem explicado o escritor que escreveu essa lição. Diz aqui no segundo tópico, melhor dizendo, no segundo tópico do terceiro tópico, diz o seguinte. O segundo subtópico do terceiro tópico. A glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Nosso chamado não é apenas para ser salvos, mas para ser moldados conforme o Filho, e isso inclui as marcas da cruz. Gálatas 6,17 vai dizer isso. Paulo, ele expressa algo muito lindo, dizendo, trago no meu corpo, não as marcas de tiro daquilo que eu fiz de errado, não. Não as marcas do passado terrível que eu tinha, não. Não as marcas penitentes que eu adquiri na vida fazendo, não. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sofrimento, frustrações, chicotadas, apanhou, foi preso. E ele, tudo isso, ele passou por amor à cruz de Cristo, por amor à pessoa de Jesus Cristo, por amor a Jesus Cristo. Trago no meu corpo as marcas do Evangelho por causa de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. E tudo, meu amigo, se resume nisso. Pensa você não, que às vezes você aí é cristão, pensa que todo mundo te ama. Ah, eu aceitei Jesus, paz e amor, todo mundo me ama. Não é assim não, meu amigo. Se você está nesse evangelho aí, eu falo para você que você não entrou no evangelho de Jesus Cristo, não. Não é que você também deve ser odiado por todos, não é isso. Mas Jesus mesmo, ele falou, por causa de mim, odiarão a você. Tentarão contra a sua vida, te crucificarão. Tentarão contra você, não é porque você está fazendo algo ali, não. É por causa da cruz, é por causa do evangelho. A partir do momento, meu amigo, que você aceitar Jesus Cristo, automaticamente vai acontecer uma coisa. Se você fazia algo errado, você não vai praticar mais. Se você ganhava monetariamente bens ilícitos, você não vai ganhar mais. Se você passava a perna para viver bem, você não vai passar mais. Quando você se torna nova criatura, automaticamente você vai deixar as coisas erradas. E isso vai lhe custar muito caro. É isso que o apóstolo Paulo ele quer dizer para nós. Todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo de verdade e querem viver uma vida para entrar no céu, não viver aqui na terra e pensar que vai viver eternamente aqui na terra, não. Para você entrar no céu, você vai ter que nascer de novo. E para você viver essa vida, um novo nascimento, você vai ter que renunciar muitas coisas que você outrora fazia. Passava a perna, não passa mais. Emitia cheque sem fundo, não emite mais. Falava mentira, não fala mais.
usava ardis para benefício próprio, não vai usar mais. Coisa terrível o ser humano vai passar por causa da cruz de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala. Trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Conclusão. É bom dizer também, né? Antes de ler a conclusão, tem pessoas que realmente fazem coisas erradas, mesmo depois de ser crente. Aí fala assim, as pessoas estão me perseguindo porque eu sou crente. Às vezes ele já está fazendo coisa errada, Às vezes é cristão, só que ele prega a palavra de Deus, fala de Jesus, tal. Só que ele vive uma vida dúbia, uma vida no mundo e uma vida na igreja. Aí, meu amigo, aí pode ter certeza, aí é porque você está fazendo coisa errada e o errado chama pecado. Você está pecando, então isso vai lhe trazer mal mesmo, vai trazer malefício. Mas quem renunciou e vive uma vida, procura, não vai ser 100%, uma vida 100% separado, santamente, um homem santo. Não, não, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas por causa da cruz de Cristo, vão zombar de você, vão tentar contra você. Mas pode ter certeza, nada acontece sem a permissão de Jesus. Jesus vai te guardar. Se você vive uma vida de santidade com Deus, Deus vai te guardar, meu filho. Eu estou falando que Deus vai te guardar. Nada vai lhe abalar. Até o dia que nosso corpo será glorificado, será transformado. Aqueles que morreram será ressuscitado em um corpo de glória. Vai acontecer isso. Espera. Essa coisa muito importante para aqueles que morreram vai acontecer. É só esperar. Por quê? Porque aquilo que Deus prometeu não tardará. Não tardará. Ele é fiel para cumprir no tempo kairos, no tempo certo. Muito bem. Né? Por quê? Porque tem às vezes pessoas que falam assim, eu vou viver uma vida separadamente. Vou viver uma vida santa, perfeita. Não vai viver, meu amigo. Todos nós pecamos. Mas Jesus, ele prometeu que ele estaria conosco aqui para ser o cordeiro que morreu uma vez só e sempre está lá, como aquela serpente que pendurou no deserto para sarar aqueles que olhavam para ela, que foram mordidos. Jesus sempre vai nos perdoar, mas precisamos se esforçar para viver uma vida separada. Eu falo sempre isso. 2 homens no Velho Testamento que para mim não tem na terra iguais. 2 homens. Um foi Moisés. Um líder como Moisés para mim não existe. Um homem como Moisés hoje, humanamente falando, no meu ponto de vista, e olha que eu espiritualizo muitas coisas de Deus, até o extremo. As pessoas falam que eu gosto de espiritualizar as coisas demais, mas é isso que eu estou lhe dizendo, com a minha mente toda espiritualizada neste momento, pensando nas coisas de Deus, falando das coisas de Deus aqui, eu consigo entender que não existe na terra um homem como o profeta, aquele lá no Velho Testamento, como o profeta Moisés. Não estou falando dos Moisés que existem por aí, não. Eu estou falando do profeta da Bíblia, irmão de Arão. Aquele homem não existe, ele como um dele na terra hoje. Não existe. E o outro não existe foi o profeta Elias. O profeta Elias foi um dos maiores profetas, por que não se dizer, do Velho Testamento. Não existe. Pessoas como esses 2 homens não existem. Pode ser que existem iguais, algumas coisas parecidas, fazem iguais, algumas coisas parecidas. Sim, sim, pode fazer. Pode olhar para o céu, para sol, para a chuva, mandar chover, descer fogo. Sim, sim, algumas coisas. Mas idênticos a eles, na forma idêntica, eu acredito que não existe. Viu que coisa, que eu trouxe 2 comparações aqui que até é difícil você encontrar na Terra hoje. Agora você imagina você viver uma vida como Cristo viveu, passando agora para o Novo Testamento. Aí é impossível. Por quê? Porque primeiro a pessoa precisa nascer num útero virgem. E depois de nascer, aquela que deu a luz a ele continuar a ser virgem. Segundo, ele precisa ser gerado não por uma concepção carnal, conjunção carnal de um homem e uma mulher. Precisa ser gerado pelo Espírito Santo, algo que não vê, que não é palpável, que você não consegue ver. Aí, que coisa terrível, né? Não tem. Jesus, ele é inigualável. Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus, viveu uma vida santa, separadamente santa. Ele sim pôde cumprir todos os 613 preceitos, todos os mandamentos, leis cerimoniais, civis, todos.
Mas eu estou falando humanamente. Agora, homem tricotômico, viveu aqui na Terra, Moisés e Elias. Os dois profetas da Bíblia, estou dizendo. Estou dizendo dos Elias que existem, nem dos Moisés que existem por aí. Estou dizendo desses homens da Bíblia. Não existem iguais. Eu olho para a humanidade hoje, eu fico procurando, não vejo. Por quê? Aí você vê como é difícil você viver uma vida separada e uma vida irrepreensível. Só Jesus Cristo. Conclusão vai dizer o seguinte: o Espírito Santo é a dádiva do Pai celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós, orienta e santifica o crente. A igreja deve viver sobre essa consciência. Pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito, glorificando ao Filho. Olha que coisa linda esse conceito teológico aqui. Pertencendo ao Pai, pertencemos ao Pai. Sendo guiados, pegados na mão pelo Espírito e glorificando ao Filho. Coisa maravilhosa é nós recebemos esse título. Qual título? Eu acredito que seja o maior título de um homem que aceitou a Jesus Cristo. Qual é o título? Honra ao mérito? Não é isso não. Ser o seu nome colocado nos ortodoxos de todo mundo? Não é isso não. É receber o título de filhos de Deus, de filho de Deus. Ah, meu amigo, quando você recebe esse título, pode ter certeza. É só aguardar que daqui a pouco o arrebatamento acontece e Jesus nos leva para estar junto dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.